O abuso sexual, que é um crime que a gente abomina, que é algo que a gente não quer nem pensar, a gente não imagina, a gente não tem ideia do quanto ele ocorre no nosso meio. E muitas vezes esse crime acontece e ele é silenciado. E é silenciado exatamente por quê? Porque muitas vezes essa criança ou esse adolescente, ele não se sente seguro em denunciar esse crime. Ele não se sente seguro em conversar com seu pai ou com a sua mãe. Ele não se sente seguro em conversar com a sua professora. Ele não se sente seguro em conversar com um tio. Ele não se sente seguro em conversar com ninguém da sua família. E por que não se sente seguro? Porque tem medo do julgamento, porque tem medo de ser punido, porque esse assunto sobre sexualidade não é comentado dentro de casa, ou quando é comentado, às vezes pode ser trazido de uma forma, que é uma forma assim, de dizer sabe, que não é para ser falado, que isso não é coisa de criança, que isso não é coisa de adolescente, e com isso afastar essa criança de vocês, afastar esse adolescente de vocês, e eles não terem essa confiança e essa segurança, na verdade, para poder conversar sobre uma situação como essa, gente, tão complicada, não é? Você imagina a cabeça de uma criança ou de um adolescente que está vivenciando esse tipo de situação e não tem com quem conversar. E muitas vezes os pais estão ali, sabe, eles estão prontos para ajudar, mas nunca se fizeram presentes nesse sentido, de deixar claro e de deixar seguro, né, para o seu filho ou sua filha, de que sim, eles podem conversar com vocês. E, gente, isso é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente na puberdade. Olha, o anuário, os dados nacionais de estupro, né, que é fornecido pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele mostra, né, que 66% dos casos de violência sexual, eles acontecem, dos 66.041 casos de violência sexual registrados no ano de 2021, mais de 18% acontece nos homens e 81% acontece nas mulheres. Nesses abusos que acontecem nas mulheres, nessas violências sexuais, que não é só abuso, as violências sexuais que acontecem nas mulheres, 53%, ou seja, mais de 50%, eles acontecem entre meninas de 10 e 13 anos de idade. Então, veja, gente, o que está acontecendo com essa menina entre 10 e 13 anos de idade? Está acontecendo que essa menina, ela está entrando na puberdade. Está acontecendo que essa garota, nesse momento, ela está ali transformando o seu corpo de criança, né, em mulher. E é óbvio que nesse momento, essa garota, ela vai começando a transformar o seu corpo num corpo muito mais erotizado, num corpo muito mais sensualizado, não é erotizado, é sensualizado. E esse corpo sensual, né, ele pode provocar aos olhos de quem não foi bem educado, né, que eu costumo dizer aqui, que essa questão desses crimes não é só de pedófilo. Agora, tem pessoas que eu chamo de mal educadas, que foram pessoas que não foram preparadas para a sua vida sexual e para respeitar o próximo, que acha que tem o direito de tocar no corpo do outro, né, de pegar no corpo do outro, de se apropriar do corpo do outro sem o consentimento desse outro, e que esse outro tenha condições de fato entender o que é que está acontecendo e ser conivente e, sabe, de fato desejar querer estar com essa pessoa. Então, quando essa pessoa se aproveita da inocência, da imaturidade, da impossibilidade e do poder que tem sobre essa criança ou esse adolescente, essa pessoa está cometendo esse crime. Uma das coisas, né, que a gente pode fazer é preparar os nossos filhos e as nossas filhas
para lidar com esse tipo de crime, né, de abuso sexual. É preciso a gente enfrentar, é preciso falar sobre isso, é preciso fortalecer, empoderar nossas meninas e os nossos meninos, no sentido deles entenderem melhor qual é o seu papel sexual, né, o que depende deles, o que eles têm direitos, né, e conversar com eles claramente sobre esse crime.